cadeiras. Ao final desse culto, se você sentir o desejo de preencher aquilo que Deus falou ao seu coração, então preencha, entregue aos nossos irmãos, nossos voluntários que estão ali à porta, e a gente vai ter muito prazer em fazer contato com você. Esperamos que você possa adorar a Deus nessa manhã, como já temos adorado, né? A gente teve o nosso tempo de aula, e agora também na meditação da palavra. Se você não cumprimentou, dá uma olhada aí ao seu redor aí, cumprimenta as pessoas que estão próximas a você, não é? Deseja aí um bom dia para quem chegou depois, né? Pega o WhatsApp dele aí, né? Adiciona no Instagram. Quero fazer uma meditação nessa manhã. Eu tenho falado aqui nos domingos pela manhã, quando prego, sobre a caminhada da fé, sobre a vida de Jesus. E alguns episódios da vida de Jesus. E nessa manhã eu queria falar sobre um tema chamado a caminhada da fé. É o que eu preparei, baseado em Lucas capítulo 9, versículos 51 a 56, né? Se Deus quiser, em breve a gente vai resolver esse nosso problema de claridade demais aqui, né? Mas, enfim, se você conseguir acompanhar aqui, senão você segue aí pela sua Bíblia, Lucas 9, de 51 a 56. Eu quero falar sobre essa ideia de caminharmos na fé em Jesus Cristo. Aproximando-se o tempo em que seria elevado ao céu, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entraram num povoado samaritano para lhe fazer os preparativos, mas o povo dali não o recebeu, porque se notava em seu semblante que ele ia para Jerusalém. Engraçado, né? Você tem cara de quem está indo para Jerusalém, não é isso que eles, né? E a gente não gosta de quem vai para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Isso aqui é uma comédia, né? Esse texto é uma comédia, né? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: Vocês não sabem de que espécie de espírito são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. E foram para outro povoado. Deixa de briga, né? Vamos para outro lugar. Se os caras não querem a gente aqui, a gente vai para outro lugar. Muito bem, a vida cristã, ela é essencialmente uma caminhada de fé, não é? Não é isso que nós vivemos? Quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, a gente começa a exercitar a fé. Primeiramente, a gente vai entendendo que Jesus vai dirigir os nossos passos a partir de agora. Não é? Essa é a primeira coisa que a gente tem em mente. A verdade é que a gente foi criado para a glória de Deus, e apesar dessa caminhada com Deus não ser fácil, ela é uma caminhada segura, é uma caminhada certa. Você pode ter a segurança de que quando você anda com Jesus, obedece os mandamentos dele, é líquido e certo que a gente está no caminho correto. Nem sempre é o mais fácil, na verdade acho que na maioria das vezes não é o mais fácil, mas é o caminho seguro. A gente sabe que o resultado final é muito positivo. Então, é possível que a palavra mais adequada para o exercício dessa nova vida que a gente tem em Jesus seja a palavra perseverança. Então observe você aí como em Atos, a gente lê a história da igreja primitiva, não é? E a gente percebe isso por meio dos textos, lições preciosas sobre essa proposta de perseverança. Olha, por exemplo, esse aqui, ó. Pode colocar para mim aí, Sara? Eles perseveravam, tá vendo aí, ó, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Está vendo como é a ideia da perseverança? É um esforço, não é? Ou, por exemplo, quando Paulo diz lá aos crentes coríntios sobre perseverar na verdade do evangelho. Olha esse outro texto aí, pode colocar. Irmãos, eu quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem, olha aí, ó, firmemente a palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Está vendo? A ideia de perseverança, como ela está embutida no contexto. E o outro texto que eu anotei aí, pode colocar, é 1 Coríntios 16, 13, que é um pouquinho mais à frente, que diz assim: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Você percebe como a Bíblia tem essa proposta de nos incentivar, de nos orientar a perseverar? Se é isso, é porque não é fácil, né, gente?
Não é fácil. Então, por que a gente vem à igreja constantemente? Por que a gente tem essa reunião de crentes? Por que a gente fomenta experiências na vida cristã o tempo todo? Porque não é fácil esse negócio. É uma coisa difícil de ser vivida. Então, eu queria pensar sobre alguns aspectos da nossa caminhada de fé, à luz dessa experiência vivida por Jesus nesse texto de Lucas 9, de 51 a 56, que nós lemos ao início. E ali Jesus ele mostra a sua caminhada de fé e como a caminhada de fé do próprio Jesus o levava para caminhos difíceis e para dias difíceis. Jesus estava indo em direção a Jerusalém, onde aconteceria o seu martírio. A gente está no capítulo 9 ainda de Lucas ali, né? O Lucas vai até 24, né? Mas Jesus já está direcionando-se para Jerusalém, onde vai passar por todo o seu sofrimento. Mas ainda assim, nas palavras que está no texto, você pode ler lá no primeiro versículo que lemos, Jesus seguiu, na linguagem que eu coloquei aqui, que é a NVI, resolutamente. Então, ou seja, ele estava determinado. E Jesus seguiu resolutamente esse propósito que estava estabelecido por seu Pai. Então a gente aprende com Jesus como que a gente trilha a caminhada de fé. E é sobre isso que eu queria falar com vocês aqui. A primeira coisa que eu queria apontar aí é que a caminhada de fé tem um propósito definido. Então, como eu disse, Jesus ele tinha o seu propósito de vida muito bem definido. Ele sabia o que ele tinha que fazer. Ele sabia o destino da sua vida, da sua obra e tudo que ele iria enfrentar. Eu acredito que a mente humana de Jesus, e aqui é uma maneira de pensar, ele não sabia exatamente como seria todo o seu martírio, mas ele sabia que algo muito difícil o aguardava. Então, em alguns momentos do seu ministério terreno, ele até dizia que ainda não era chegada a sua hora, né? Lembra quando Jesus fala isso às vezes? Mas em outros momentos, ele fala para os seus seguidores, olha, se preparem, porque a hora está chegando. Então, Jesus sabia o momento certo das coisas acontecerem. Na verdade, tudo sobre o ministério de Jesus estava planejado. Olha que interessante. O nascimento de Jesus já estava planejado. Olha esse texto aí, Gálatas 4, de 4 a 5. Mas quando chegou a plenitude de tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Paulo escreve isso em Gálatas, dizendo o seguinte, olha, muito tempo isso já estava determinado, mas na plenitude do tempo, ou seja, no momento exato, no tempo pleno, é que Jesus vem ao mundo e nasce. E também a morte de Jesus estava planejada. Olha esse outro texto aqui de Coríntios. Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Né? Veja como Paulo está fazendo aqui uma informação, trazendo uma reflexão a respeito daquilo que já aconteceria com Jesus e de que já estava determinada a sua morte. Então, aliás, a morte de Jesus estava sinalizada de que seria em Jerusalém, não é? Isso já estava sinalizado. E se você vai lá no Antigo Testamento, por exemplo, no Salmo 22, lá você lê uma descrição em detalhes de como seria todo o martírio de Jesus. Interessante pensar que Davi escreveu isso há tantos anos, e eu acho que Davi não sabia exatamente o significado, não sabia plenamente o significado de tudo que estava escrevendo, mas aquilo já era um vislumbre do que aconteceria com Jesus. Não é? É bem profético o Salmo 22. E também lá em Isaías 53 explica todo o sentido e a importância da morte de Jesus. Muitos anos antes, Isaías escreveu sobre a importância e o significado da morte de Jesus e o que aquilo representaria para as pessoas, nós inclusive. Então isso precisa ensinar para a gente alguma coisa. Por meio do exemplo de Jesus, a gente entende que a caminhada da vida cristã, ela tem que ser perseverante, porque ela tem propósito definido por Deus, e se a gente seguir isso, a gente vai estar seguro. A gente seguir com perseverança em algo que está firmado, em algo que tem começo, meio e fim, é a melhor coisa. E a vida de Jesus, a proposta de Jesus assim é para nós. Olha o que é que diz o Salmo 16, versículo 11. Ele diz assim, olha, tu me mostras o caminho que leva à vida. A tua presença me enche de alegria e me traz felicidade para sempre. Bonito esse versículo, né? Então o salmista está dizendo o seguinte, olha, segue por essa direção. Esse é o caminho seguro, isso leva você para a vida. A presença de Deus traz paz, traz alegria. É muito fácil a gente comprovar isso, gente. De vez em quando a gente comete pecados na nossa vida e a gente fala assim, por que eu fui por esse caminho? Não é? E ao mesmo tempo, em outras circunstâncias, a gente faz a vontade de Deus realmente como ela tem que ser feita.
E aí a gente sente tranquilidade, não é? A gente toma decisões às vezes difíceis, renunciando o nosso próprio desejo, e lá na frente a gente sente uma paz e fala, meu Deus, graças a Deus que eu não caí nessa, né? Que eu não caí nessa tentação, nesse pecado, que Deus me preservou para eu estar aqui agora. A gente sente paz neste processo de Deus na nossa vida. Portanto, a caminhada da fé é uma caminhada com passos definidos por Deus. Pode ir nessa segurança. Deus vai proteger você, Ele vai guiar você em toda a verdade. Amém? A outra coisa que eu queria partilhar com vocês aqui nessa manhã é que a caminhada da fé não é fácil, não é? Então, não tem uma jornada fácil aqui. Observe você que o texto começa dizendo, as primeiras palavras do texto de Lucas 9, que naquele momento, Jesus estava vivendo uma fase em que ele estava prestes a ser elevado ao céu. Parece bom, né? Ir para o céu é gostoso, né? Quem que não quer ir para o céu? Em princípio parece uma coisa boa, mas a gente tem que lembrar que para ir para o céu, nas circunstâncias que estamos, a gente precisa morrer primeiro, materialmente, né? Então Jesus precisava provar da morte. Isso não seria nada fácil. Ir ao céu é bom. O processo pelo qual Jesus passaria até o seu último suspiro não seria nada fácil. Então a gente deve lembrar que quando Jesus iniciou o seu ministério, assim que ele foi para o deserto, assim que ele foi batizado, ele foi conduzido pelo Espírito de Deus para o deserto para ser tentado por Satanás. Veja que é o Espírito de Deus que manda Jesus para lá. Jesus passa por uma prova de fogo mesmo, não é? E aí naquele momento ele passa por 3 provas que eu considero as mais difíceis para qualquer pessoa. Na verdade, no resumo da ópera, todos os nossos problemas com o pecado se resumem nessas 3 coisas. Satisfação imediata dos desejos carnais, poder sobre todas as coisas e renúncia à vontade de Deus. Pode perceber. Os nossos pecados estão relacionados a essas 3 coisas. Satisfação imediata dos desejos carnais. Quem não quer prazer imediato? Aliás, o mundo oferece prazer imediato. Essa é a batalha desigual, né, que eu sempre falo, né? Que o mundo oferece para mim prazer agora, se eu quiser, não é? E eu posso desfrutar disso. É por isso que a gente sofre, porque a gente quer as coisas para agora. Então a gente vai por esse caminho. O poder sobre todas as coisas, nós queremos poder. De alguma maneira você quer poder. A gente sempre quer poder. E a renúncia à vontade de Deus. Essa é a nossa outra grande batalha. Porque quando nós devemos escolher, muitas vezes a gente não escolhe a Deus. Então tudo isso eram tentativas de fazer Jesus se desviar da cruz, mas graças a Deus ele não cedeu a nenhuma delas. Existe um botânico e inventor chamado George Washington Carver. Eu estava estudando essa pregação e aí eu achei esse texto escrito por este homem. Ele diz assim, as pessoas devem ser julgadas não somente pelos cargos que ocupam, mas também pelos obstáculos que tiveram de vencer para chegar lá. Isso aqui se aplica à vida de Jesus, mas isso aqui aplica também à nossa vida. A gente pode aplicar isso na nossa caminhada de fé também com Deus, não é? A caminhada da fé não é uma coisa fácil, portanto. Ninguém disse que seria. Não é? O Evangelho não é uma proposta de facilidades. Para a gente seguir a caminhada da fé, a gente tem que se esforçar mesmo. A gente tem que ter determinação. É por isso que muita gente desiste no meio do caminho. Por isso que muitas pessoas se desviam, muitas pessoas abandonam. A gente tem que ter perseverança. Isso aqui não é uma coisa fácil. Por vezes nós fraquejamos, por muitas vezes. Então a gente tem que entender que em todo tempo as coisas do mundo vão tentar nos distrair e vão tentar tirar a gente do foco. Isso é constante, todos os dias. São muitas as propostas sedutoras do mundo e, como eu disse anteriormente, as possibilidades de prazer imediato. Então, esse lance de você tem que ser feliz, né? Você já ouviu eu falar isso, né? Essa eu acho a frase mais ridícula do mundo, né? Você tem o direito de ser feliz, né? Para mim essa é a frase mais ridícula que existe. Aquela coisa assim, aproveite a vida, não é? Então essas são as propostas, são as facilidades que o mundo apresenta para a gente de maneira travestida, de que é bom para sempre. Mas nem tudo é bom para sempre nesse mundo. Não podemos permitir que isso nos desvie do foco. Essas coisas todas existem para fazer isso. Quando Paulo estava em prisões, todo o sofrimento dele poderia fazer ele se desviar do seu propósito, não é? Ele poderia focar na
na luta por sair da prisão, por exemplo. Mas esse não foi o foco dele. Quando a gente lê as suas palavras, a gente percebe que a determinação de Paulo e a sua segurança, não é? A segurança que ele tinha, tudo isso precisa servir para a gente como um auxílio, um ensino, para que a gente prossiga firme. Então, Paulo poderia desviar-se do foco. O foco dele qual era? Pregar o evangelho de Jesus. Ele poderia largar isso para lá e batalhar pela sua libertação. Tentar provar sua inocência, por exemplo, não é? Mas aí Paulo usa um outro caminho. Ele diz que a gente deve se manter firme. Mantenha-se no foco. Então é assim, olha, se eu estou na prisão porque eu preguei o evangelho, então eu preciso manter o foco da pregação do evangelho. E é o que eu vou fazer. Olha o texto de Paulo, o que ele diz. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, pode colocar. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo. Essa palavra, prosseguir para o alvo, prosseguir pressupõe resistência, não é? Porque prosseguir, a própria palavra já tem o sentido de ter que empurrar mesmo. Prossigo para o alvo, a fim de alcançar, está vendo? De ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Você percebe? Eu prossigo, é uma luta constante, para alcançar o prêmio. Então, Paulo tem um foco, está definido. Ninguém vai tirar ele do foco. E não tirou mesmo. Não é? Porque Paulo, não segundo a Bíblia, mas segundo a tradição, deve ter sido degolado, né? Deve ter tido a sua cabeça decepada, muito provável, segundo a história, não segundo a Bíblia. Mas seja lá como foi, ele morreu e não desviou-se do foco. Se Paulo desviasse do foco, ele colocaria o evangelho a perder. Você dedicou toda a sua vida por isso e agora você vai negar? Não vou negar, ele vai até o fim e prossegue fielmente no objetivo. Não foi fácil, a jornada de Paulo foi difícil do começo ao fim. Mas ele termina dizendo isso. Lá no fim de tudo ele vai dizer, né, nas suas últimas palavras, eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. E aí, olha mais uma vez o objetivo. Agora a coroa da justiça que me foi proposta está guardada, não é? Ou seja, eu vou receber o prêmio. Porque eu fiquei no foco, eu não desviei do foco, eu tenho a convicção. Não porque eu mereça, mas porque eu lutei, eu me esforcei ao máximo para obedecer Jesus. Apesar das minhas dificuldades, aos trancos e barrancos, da minha pecaminosidade, mas eu persisti. Então isso deve ser uma palavra para nós também. Agora, a última coisa que eu queria falar para você, né, é uma palavra de esperança, é que a caminhada da fé é vitoriosa. Quando nós lemos o texto, a gente vê que os discípulos de Jesus, eles reagem, né, a uma atitude do povo samaritano que não acolheu Jesus, porque perceberam no semblante de Jesus que ele estava indo para Jerusalém, que era um lugar desprezado pelos samaritanos. Você tem cara de quem está indo para Jerusalém. E a gente não gosta de quem está usando o nosso espaço, a nossa terra, para ir para Jerusalém. Vai dormir em outro lugar. Não é? Você está indo para Jerusalém, você veio dormir aqui nos nossos hotéis, por quê? Não é? Cobra mais caro dele. Não é? Você veio, tá onde está? Jerusalém? Então, para você não vai ter Airbnb, para você não adianta usar o Booking, né? Você vai ter que pagar no balcão do hotel mesmo e a gente vai cobrar o preço alto e com todas as taxas também, não é? Então, consumiu ou não consumiu, a gente vai cobrar o que está lá na geladeira do hotel de você, tá bom? A gente não quer nem saber. Tudo para você não ficar aqui com a gente, não é? É interessante isso, né? Está na cara deles que eles estão indo para Jerusalém, e aí os samaritanos desprezam Jesus e os seus discípulos. E aí, né, os filhos do trovão, os caras que sabem resolver tudo, Tiago e João, pateticamente perguntam para Jesus assim: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Gente, isso aqui é demais, né? Vamos combinar que esse texto aqui é o máximo, né? Isso aqui é humanidade nível hard, assim, né? Eu me vejo aqui, né? Nos meus momentos de fúria. Falo, pera lá que eu tenho aqui do meu lado ninguém menos que Jesus, cara. Jesus, ele multiplicou pães, não é? Jesus anda por cima da água. Jesus cura todo tipo de... Não tem doença que Jesus não cura, né? Jesus cura mais que Valdomiro Santiago. Jesus cura mais do que... Não, é melhor não falar essas coisas, né? Esses escudos são gravados, deixa pra lá. Deleta essa parte aí, quando for. Corta essa fala aí, né? Jesus cura demais. Então, não custa nada para ele mandar fogo do céu. Ele é o Deus de Elias. Se Elias manda fogo do céu, Jesus vai destruir isso aqui tudo, não é? Não é interessante a gente pensar nisso? É curiosa essa fala dos discípulos, né? Eles achavam que o poder de Jesus estava ali disponível para eles se vingarem da hostilidade dos samaritanos.
Ah, pera lá que eles vão ver só como é que funciona o negócio. Isso aqui é Jesus, cara. Você está de brincadeira comigo, né? Você vai falar assim mesmo com eles que é o Superman. Se ele pegar em você, ele destrói você. É a mentalidade humana, né? Mas essas não são as batalhas a serem travadas no reino de Deus. O reino de Deus é sim um reino de justiça. Mas a justiça do reino de Deus se opera por meio do amor. Não é? E depois Jesus vem e inunda a terra com a sua graça e traz ensinamentos para a nossa vida. Então a vitória de Jesus não se dá na história por meio do revide. Jesus não trabalha revidando. Quem faz isso é a gente, né? Os discípulos queriam fazer isso. Mas Jesus não faz revide, ele não entra nesse jogo. É por isso que a resposta de Jesus está ali no versículo 55, olha. Vocês não sabem de que espécie de espírito são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los, não é? Jesus está dizendo para eles, acordem. Eu vim aqui para salvar as pessoas, como é que agora eu vou destruir as pessoas? Os mesmos a quem eu quero salvar, inclusive samaritanos, não é? A missão de Jesus na terra ia findar com a sua morte na cruz, mas a sua ressurreição faria surgir algo totalmente novo na história da humanidade. Algo que nunca havia acontecido antes. A cruz poderia até parecer o fim de uma era, né? A morte de mais um mártir. A derrota aplaudida pelos judeus poderia ser a vitória consumada dos romanos ali, mas na verdade ela era a vitória e o começo de todas as coisas. Então quando Jesus morre, o sentido humano de morte acabou, não há mais o que se possa fazer. Mas no caso de Jesus, graças a Deus por isso, a morte de Jesus é o começo de uma nova história. Tudo muda a partir da morte de Jesus. Coisas extraordinárias vão acontecer. Nós somos resultado do que começou ali, naquela cruz do Calvário. O que para muitos seria o fim, para nós é o começo, é o start de algo muito grandioso. O povo rejeitou Jesus, os líderes religiosos odiaram Jesus, os discípulos abandonaram Jesus na sua hora mais cruel, né? E até mesmo o Pai, se a gente for pensar bem, até mesmo o próprio Deus virou as costas para ele no momento mais angustiante, né? Quando ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? E Jesus aí no meio dessa situação difícil, física, emocional e espiritualmente sofrendo, ele carrega sobre si todos os nossos pecados. Mas aí, apesar de tudo isso, quais foram as palavras que ele diz ali? No final, no momento final, ele diz, está consumado. É como se, em outras palavras, Jesus estivesse dizendo assim, eu venci o mundo, a missão foi cumprida com sucesso, a vitória foi alcançada. Graças a Deus. Sabe o que é isso? Determinação. Jesus estava focado na sua caminhada de fé. Assim como o apóstolo Paulo lá na frente, Jesus também tem um propósito definido. Ele sabe aonde ele tem que chegar. Eu acho que a gente deveria fazer então um autoexame. A gente sabe onde a gente quer chegar? Aqui eu nem digo como igreja, não é? Porque como igreja a gente também precisa saber onde queremos chegar. Mas, e como crentes, como cristãos, como discípulos de Jesus, você sabe aonde você quer chegar? Ou você fala assim, eu vou à igreja aos domingos, não é? Eu sou crente, não é? Mas aonde você quer ir? Aonde você acha que Deus quer conduzir você? Talvez essa seja uma pergunta de difícil resposta, né? Você vai precisar de um tempo de reflexão e oração e busca na palavra e conversas com pessoas que possam ajudar você a entender qual é o propósito de Deus para a minha vida, aonde eu quero chegar, aonde eu posso chegar e de repente estabelecer um alvo. Eu, como cristão, gostaria de chegar assim, neste nível, vamos dizer assim, nesse passo, nesse momento, nesse ponto. Então, isso seria um primeiro alvo, a curto, a médio, a longo prazo? Não sei, talvez a gente deveria fazer metas assim, baseadas na palavra, para seguir a vontade de Deus. Então, o que a gente pode aprender com isso? Pode colocar minha frase aí, por favor. Que não importa o quão difícil possa ser a viagem, quando a estrada que estamos seguindo nos leva ao nosso lar. Então, o objetivo final de tudo é o encontro com Deus em sua casa, na eternidade. Como que eu vou fazer para viver uma vida que me leve até esse lugar? Que tipo de padrões eu vou estabelecer para eu experimentar isso de Deus? Então fica aqui esse desafio, essa proposta para você pensar na sua vida espiritual, na sua caminhada de fé.
A gente precisa crer que a vitória ao final é garantida porque o Senhor nos assegura isso por meio da sua palavra. A Bíblia está recheada de textos assim. Talvez hoje esteja difícil para você. Talvez hoje você possa dizer, pastor, está muito difícil de seguir na caminhada cristã, eu tenho fraquejado muito, a minha vida cristã tem sido muito oscilante, tem dias que está uma maravilha, parece que eu estou flutuando, né? Mas tem dias que está bem ruim mesmo. Minha vontade é desistir de tudo, largar e viver a vida de qualquer maneira mesmo, ou a minha própria maneira, não é? Mas eu quero dar uma palavra a você, não desista, não faça isso. Persevere, lute, por mais difícil que possa ser. É tão difícil para você quanto é difícil para todos os que estão aqui, para todos nós. Então, persista. Creia que enquanto maior a luta que você está enfrentando hoje, maior será o prazer da vitória amanhã. Não é? Então olhe para isso, pense assim, hoje está difícil vencer as tentações, as provações, vencer as batalhas da vida, exercitar a minha fé, crescer espiritualmente, está dificílimo, mas eu tenho certeza que quanto maior a luta aqui, maior será a alegria da vitória lá no final quando eu conquistar. Afinal, de que valeria viver uma vida de facilidades nesse mundo e terminar a eternidade na perdição? Isso não teria nenhum valor para nós. Hoje à noite eu quero pregar aqui, eu estou pregando a série sobre o cristão ateu, né? Crendo em Deus, mas vivendo como se ele não existisse. E hoje eu vou pregar minha penúltima mensagem sobre nessa série. E o meu tema é creio em Deus, mas não compartilho a minha fé. Então eu queria conversar com você nessa noite, e aí lá eu quero falar sobre duas coisas que talvez a gente perdeu de vista, e por isso a gente está com dificuldade para a pregação do Evangelho. Sabe quais são essas duas coisas? O inferno e o céu. Porque muitas pessoas já não acreditam mais no inferno, e muitas pessoas já não estão mais preocupadas com o céu. Então, a gente esquece disso, por vezes. E talvez essas duas coisas sejam os gatilhos, trazer isso à memória de novo, para que a gente veja o quão terrível é o inferno e quão maravilhoso é o céu. E a gente trazer isso de volta para nós, para que a gente possa pregar o Evangelho, para que as pessoas saiam da rota que estão indo para o inferno e caminhem em direção ao céu com Jesus Cristo. E Deus quer usar a minha vida e a sua para fazer isso. Então, persevere na esperança de Cristo, né, de que Cristo vai receber você lá no final da caminhada, porque Ele sabe o que é sofrer, Ele passou por esse sofrimento. Então Ele sabe. Jesus, o fato de Deus ter se tornado homem e vivido entre nós, é tão importante porque faz com que Deus se torne homem. E quando a gente coloca nas nossas orações as nossas aflições para Deus, eu imagino que é como se Jesus, o nosso, como diz o apóstolo João, advogado, ele dissesse para o Pai assim, ouça a oração dele, eu sei o que é sofrer, eu estive lá, eu passei por dor, eu passei por sofrimento, eu passei por desprezo, eu passei por abandono, eu sei o que é, eu sei o que ele está sofrendo, o que ela está sofrendo. Então, Pai, atende a oração dele, está vendo como que é? Por isso que a gente ora em nome de Jesus, não é? Porque Jesus intercede por nós junto ao Pai. Ele sabe o que é o seu sofrimento. Ele sabe que não é fácil seguir a caminhada da fé. O padrão é muito alto que Jesus nos deu. E Ele sabe que é alto. E Ele sabe que a gente é pecador. E que por vezes a gente vai escorregar. Mas Jesus, Ele está aí para nos apoiar e dizer, seja perseverante. E aí o Espírito Santo inspirou os apóstolos para escrever as cartas cheias de palavras de perseverança. Para os crentes individualmente e para as igrejas no coletivo. A palavra é lute, persevere, persista, resista. Esse é o conselho bíblico para nós. Eu quero concluir deixando aqui as palavras cheias de esperança do apóstolo Paulo para desafiar você a prosseguir firme na caminhada da fé. Isso está em Atos capítulo 20, versículo 24, e com esse versículo eu encerro. Mas eu não dou valor à minha própria vida, é Paulo quem está dizendo. O importante é que eu complete a minha missão e termine o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. Está vendo? O foco no final, no fim do processo. Acho que esse é o grande segredo. Veja que todas as palavras de Paulo, ele sempre fala assim, eu estou olhando lá na frente, eu tenho um objetivo, eu tenho um foco, olhe lá na frente. O importante é que eu complete a minha missão e termine o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. E a missão é esta, anunciar a boa notícia da graça de Deus. Então, que a gente possa colocar essa palavra no nosso coração,
que a gente possa viver essa experiência espiritual da caminhada da fé. Como eu disse, não é fácil, mas é uma caminhada de vitória. E você consegue. Você consegue. Deus tem dado as ferramentas, Deus tem dado a instrumentalidade para todos nós, para que a gente possa vencer por meio da fé. Viver essa esperança que o Senhor Jesus nos deu. E que Ele seja glorificado em todas as coisas. E que você possa prevalecer. Amém? Quero convidar você a ficar em pé, chamar a equipe à frente. Nós vamos cantar uma canção que fala sobre isso. Quero encerrar com essa música que nos fala sobre aonde está a nossa força, a nossa esperança. Graças a Deus que não está em você mesmo, não está no pastor da igreja, não está na própria igreja. Essas coisas ajudam muito, mas elas são apenas meros instrumentos. A força, a esperança, a fé deve estar no Senhor e é Ele que vai prover todas as coisas para nós.